O Goiás disparou e se consolidou como principal favorito da Série B, mas o Esmeraldino realmente é o melhor time dessa temporada na segunda divisão, porque Curitiba, Avaí, Remo, Vila Nova e muitos outros times seguem na briga pelo acesso e pelo título. E o Paysandu, meu irmão, afundou na lanterna. Tudo sobre a Série B você vê agora no Prisma da rodada 9, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos no mutirão de inscrição, então confere aí, você que sempre assiste o canal, confere aí se você tá inscrito. Se inscreve, chama mais um para se inscrever aí. E o mais importante, meu irmão, curta esse vídeo e deixe o hype. O hype é um novo mecanismo do YouTube. Depois que você curte, aparece o hype. Então, curtida, mais hype para botar o canal lá no alto. Hoje a gente vai falar sobre o Prisma da rodada. E a grande pergunta desse vídeo é a seguinte: o Goiás é o melhor time da Série B? Cara, pra mim é o time que tá demonstrando mais segurança e mais padrão de jogo, dentro e fora de campo. Responde aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Esse é aquele vídeo em que a gente vai falar da situação atual de uns 20 clubes da Série B e como foram os jogos na nona rodada, né? Começando pelo Amazonas, que venceu sua primeira partida aí na Série B. O Amazonas conseguiu vencer o Operário jogando em Manaus, fez um bom jogo. O Amazonas que vinha crescendo, né? Tava merecendo já essa vitória há algum tempo, conseguiu sua primeira vitória, não foi suficiente para sair da zona do rebaixamento, mas tá aqui com 40% no Prisma. O América Mineiro segue imbatível dentro de casa, venceu dessa vez o Dragão, o Atlético Goianiense. Miguelito e Bigode fizeram os gols. O América sempre muito seguro dentro de casa, né? O América é um time que, meu irmão, se encaixar fora de casa é um dos favoritos ao acesso. Mas fora de casa o time perde todos os jogos, né? Todos os 13 pontos do América foram dentro de casa. O time tá aí só com 27% de aproveitamento no Prisma. O Atlético fez um bom jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, um jogo equilibrado, mas falta ali ofensividade para esse Atlético, né? O time não consegue machucar o adversário, então perdeu mais uma e segue ali na zona, voltou para a zona do rebaixamento, né? Tá com 40% aí no Prisma. O Dragão não conseguiu bater de frente com o América fora de casa, chegou a diminuir o jogo, parecia que ia ensaiar uma pressão, mas não conseguiu manter, não conseguiu um empate. Mais uma derrota para o Atlético Goianiense e segue fazendo um primeiro turno muito ruim. O Dragão tá aí com 40% no Prisma. O Furacão venceu esse jogo contra o Atlético e vou te falar, tá? Venceu na força do ódio, meu irmão, porque estreia de Odair Helma, inclusive ele comemorou muito essa vitória. O Atlético não jogou bem, não convenceu ninguém, mas, meu irmão, início de trabalho, a pontuação importa muito. Então, esses 3 pontos dão tranquilidade para o Odair consertar mais, trabalhar melhor esse time do Atlético, que ele vai ter trabalho, tá? O Atlético, nesse momento, para mim, pelo futebol que joga, não é candidato ao acesso, mas pela camisa e pelo peso, sim, é um dos favoritos ao acesso ainda. Mas precisa trabalhar, tá aí com 27% no Prisma. O Avaí, meu irmão, um dos principais times nessa rodada, né? Fez um clássico ali muito emocionante diante da Chapecoense lá, teve provocação, teve briga, o primeiro tempo foi excelente, o segundo tempo saiu gol pra caramba, e o Avaí conseguiu fazer o gol da vitória no finalzinho do jogo, na reta final, venceu a Chape, que já tinha sido vice-campeã, né, pro Avaí no Campeonato Catarinense. O Avaí vencendo, ele cola de novo no G4 ali, né, tá com o mesmo número de pontos de Vila Nova, e Curitiba tem uma vitória a menos, né, do que os dois, por isso segue fora do G4, mas tá ali na 5ª posição. O Avaí segue muito forte na briga pelo acesso, tá 3 jogos sem perder e 53% aqui no Prisma. O Avaí, pra mim, é um dos principais destaques dessa rodada, porque o time já não vencia 3 partidas e o Avaí tava precisando de um jogo para dar moral. O time vinha jogando bem, né, mas não tava encaixando, oscilava muito a partir dos jogos, e esse jogo conseguiu ter um padrão ali, manter o seu padrão de jogo praticamente o jogo inteiro, venceu a Chape, belo resultado pro Avaí. O Botafogo, é o que eu tô falando, cara, esse time do Botafogo, cara, ele vira uma chave às vezes que a gente não consegue entender, né? Ele perde um jogo bizarro em casa, depois vence um jogo bizarro fora de casa. O que eu tô falando? Tomou um 3-0 do Operário na última rodada, tomou um 3-0 do Atlético em casa na penúltima rodada e agora vai pra cima do CRB, que é um dos times que tá fazendo uma excelente campanha e vence. O time do Botafogo é de lua, né? Foi um bom jogo do Pantera aí, vencendo, saindo da zona do rebaixamento ali, indo a 40% aqui no Prisma. Belo resultado pro Botafogo, tá? A Chape não conseguiu manter o seu padrão de atuação, apesar de ter feito um bom jogo, um jogo equilibrado, começou até melhor que o Avaí esse jogo, né? O iniciozinho do jogo a Chape foi melhor, depois foi cedendo espaço, segundo tempo tomou os gols, chegou a correr atrás e empatar, mas não segurou esse empate. A Chape perde posição, perde pontuação,
Cara, eu tô te falando, a Chape tá fazendo um futebol bastante competitivo, tá? Não acredito na Chape brigando contra o rebaixamento nessa temporada, não. A Chape tá aí com 47% no Prisma. Vamos ver se ela vai brigar por acesso ou não também, né? O CRB decepcionando mais uma vez fora de casa, né? Tá certo que o time não perdia, ó, há muito tempo, mas decepcionou. Não fez um bom jogo diante do Botafogo e acabou sendo derrotado. E é um resultado que dói, tá, meu irmão? O time cai 4 posições, segue ali muito próximo, inclusive do vice-líder, né? Tá a 2 pontos do Remo, a Série B tá muito achatada. Mas são pontos que vão fazer falta, né? Tá aí com 40% no nosso Prisma. O Criciúma segue numa crise assim, meu irmão, que parece inesgotável. Desde a queda, aquela goleada pro Bragantino no ano passado, não tô nem falando da goleada nesse ano, não. Goleada pro Bragantino no ano passado, o time do Criciúma afundou. Fez ali um jogo razoável contra o Curitiba, mas nem conseguiu pressionar tanto. O time tá cada rodada perdendo confiança. Perdeu em casa para o Curitiba, desceu para a vice-lanterna da Série B. O Criciúma finalmente entrou na zona de rebaixamento depois de diversas rodadas ruins. O time tá aí com 13% e tá preocupando demais a sua torcida nessa temporada, né? O Coxa nesse jogo aí, excelente, mais uma vitória do Curitiba fora de casa, se recuperando, né? Não vinha de bons resultados o Curitiba, apesar de ter vencido na última rodada dentro de casa, né? Quando o Coxa venceu o América Mineiro, engata agora 2 vitórias seguidas. Depois daquelas 2 derrotas seguidas, o Coxa engata 2 vitórias seguidas, sobe 4 posições, volta pro G4, volta a briga ali por acesso principalmente. Mas se você for ver, ele tá 4 pontos do líder já, né? Mas por acesso, tá brigando muito forte. O Coxa tem um excelente time, um time que ainda oscila muito. Vamos ver se o Mozart vai conseguir dar padrão para esse time ao longo dessa Série B, né? No segundo turno, esse time tem que estar com um pouco mais de padrão de atuação, não pode oscilar tanto. Mas o Coxa tem um potencial absurdo e tá contratando bem, né? Os nomes que estão veiculando aí, estão sendo especulados no Coxa, são nomes que vêm para agregar. O Coxa tá com 60% aqui no Prisma. Cuiabá venceu o confronto direto diante do Vila Nova. Importantíssimo pro Cuiabá não deixar o G4 desgarrar, né? O Cuiabá vinha de 3 jogos sem vencer, vence um Vila Nova, que é um dos times mais fortes da Série B, consegue se manter próximo ali do G4, diminui para 1 pontinho essa distância pro Vila Nova. Se o Cuiabá perdesse esse jogo, meu irmão, ia ficar 7 pontos do Vila Nova, né? Então, foi um jogo crucial. Cumprida a missão do Cuiabá, tá aí com 47%. A Ferroviária perdeu, né? Fazia tempo que a Ferroviária não perdia um jogo, é só a segunda derrota da Ferroviária. Ela tava invicta 3 partidas, né? Tinha perdido pro Cuiabá antes. Não conseguiu fazer frente ao Goiás. Não conseguiu, até tentou, mas a diferença técnica ficou escrachada nessa partida. A Ferroviária foi vencida merecidamente, né? Não conseguiu fazer a sua proposta. Segue ali a 4 pontos de distância da zona do rebaixamento. Tá tranquila, mas não pode deixar isso aí ficar muito tempo não, porque já são 3 partidas sem vencer, tá? O Ferroviária é um time difícil de ser batido, mas se não vencer, meu irmão, vai pra zona do rebaixamento. Não tem jeito, tá com 33% aqui no Prisma. O Goiás nesse jogo, vamos falar de Goiás, vamos falar de Esmeraldino, né? O Esmeraldino, meu irmão, tá jogando muita bola. Que é isso, cara? Nas últimas 5 partidas foram 4 vitórias. O Goiás que tem apenas uma única derrota nessa competição. Já tem ali 20 pontos. Meu irmão, o Goiás tá com 20 pontos. Uma atuação excelente, tá? Pra falar sobre a atuação do Goiás, foi soberano diante da Ferroviária. Teve uns momentos ruins aqui e ali, mas fez um excelente jogo. E sobre a pontuação do Goiás, o Goiás tá ali com 20 pontos na tabela, tá? Já colocou 4 pontos de distância pro 5º colocado, ou seja, o Goiás tá pelo menos 2 rodadas garantido aí no G4, tá? A 10ª e na 11ª ele estará no G4 da Série B. Se você for considerar, né, já fiz essa conta em outros vídeos, se você for considerar que você precisa ali de 64 pontos para subir, 64 pontos, né? O Goiás precisa fazer mais 44 pontos, né? Então já chegou quase a 1/3 da pontuação necessária para conquistar o acesso. Isso quer dizer que vai subir? Não. Mas quer dizer que está cada vez mais próximo de conquistar esse acesso. O Goiás está jogando muita bola. Para mim, hoje, é o principal favorito ao acesso. Não sei se ao título, tá? Tá muito cedo pra gente falar de título. Mas favorito ao acesso é o Goiás. Não dá pra cravar ainda que vai subir. A gente viu o que aconteceu com o Goiás ano passado, né? Tem que manter. Mas, gente, agora tem o Wagner Mancini ali. O cara sabe muito. Ele pegou aquele trabalho que encerrou, né, a Série B do ano passado, que o Goiás disparou. Tá conseguindo manter agora, a partir dessa temporada. O Goiás tá jogando muita bola, merecidamente. 87% de aproveitamento aqui no Prisma.
tá jogando muito. Inclusive, esse é o momento do nosso patrocinador, rapaz, o SofaScore, aplicativo sobre esportes e principalmente sobre futebol, né? Você que quer saber tudo sobre o seu time, dados do seu time, dos seus adversários, dos seus jogadores favoritos. Meu irmão, futebol nacional, internacional, sul-americano, tem tudo no SofaScore. Você tem notificações das partidas, gols, quem fez o gol. Pra quem aposta, eu sempre digo, isso aqui é uma mina de ouro. Dá pra você estudar tudo o que você quiser. Dá pra estudar o time, dá pra estudar chutes a gol, dá pra estudar confronto direto entre os adversários, juiz, dá pra estudar tudo. Quem gosta do Cartola também, é um bom aplicativo para você estudar lá os números dos jogadores. Então baixe o SofaScore ou por esse QR Code que tá aqui do lado na tela, ou no link que está na descrição. Vai direto pro teu celular. Aplicativo de graça, você vai me agradecer com toda certeza, tá? O Novo Horizontino, meu irmão, venceu o Paysandu de virada e foram... Meu irmão, foi hat-trick de Nathan Fogaça. Acho que é o primeiro hat-trick da Série B. Me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, mas se eu não me engano esse é o primeiro hat-trick. Nathan Fogaça destruiu esse jogo. O Novo Horizontino venceu e deu um salto absurdo na tabela, né? Segunda vitória seguida, pulou 3 posições. Já tá com 16 pontos. Olha o Novo Horizontino. Eu falo isso rodada a rodada. Quietinho, quietinho, quietinho. O Novo Horizontino vai só escalando, né? Já tá ali com o mesmo número de pontos do Curitiba, mas tem uma vitória a menos que Coxa e Vila Nova. Por isso tá atrás, tá na 6ª posição. E também tem um gol a menos no saldo do que o Avaí. Tá com 67% no Prisma. O Operário perdeu um jogo que seria aquele jogo crucial, que viraria a chave do Operário, né? O Operário que tava vindo aí de 3 vitórias consecutivas na Série B. Pega um jogo ali palpável, né? Não é um jogo absurdo, difícil, enfrentar o Amazonas, que é um time que tá em dificuldade, tá na zona do rebaixamento. Esperava um Operário mais propositivo e o Operário falhou nessa missão, né? O Operário falhou nessa missão. Não é o fim do mundo. O Operário vem de um jogo desgastante contra o Vasco na Pinha, né? De um jogo desgastante contra o Vasco na Copa do Brasil. Acabou perdendo esse jogo, mas tem que recuperar rápido, né? O Operário tá ali 3 pontinhos do G4, tá com 60% no Prisma. O Paysandu, mais do mesmo, né? Sai na frente, até consegue fazer o gol, mas, cara, muito frágil. O time falta psicológico, falta cancha. O time não consegue se ajustar, não consegue pressionar. Até o contra-ataque do Paysandu, que era a melhor parte do time, tá falhando. Não fez um bom jogo. A diretoria tá bancando o Luizinho Lopes, né? A diretoria do Paysandu tá bancando até onde puder o Luizinho Lopes. O Paysandu vai voltar para Curuzu, né? Tem sentido muita falta da Curuzu. Vamos ver se a Curuzu vai dar jeito, porque, meu irmão, o Paysandu nesse momento tem 4 pontos na competição. Ainda não tá enterrado, tá? Não tá enterrado, porque tá 3 pontos de distância do Volta Redonda, que é o primeiro fora da zona. Mas tá na lanterna, né? Pelo amor de Deus, com o investimento que foi feito, é uma vergonha o Paysandu tá na lanterna da competição. Cai com 20% no Prisma. O Remo, rapaziada, um dos principais times da Série B, segue invicto nessa temporada. O único invicto da Série B, né? 9 jogos sem perder, 4 vitórias e 5 empates. Mas nem tudo é flores por lá não, tá? Empatou com Volta Redonda em casa. A gente esperava uma situação diferente, né? Do Remo sendo mais propositivo. Acredito que esse esquema do Remo com 3 zagueiros não tenha feito a boa, né? Não tenha feito efeito, não tenha surtido efeito nesse jogo contra o Volta Redonda. Não acho que é culpa de Daniel Paulista não, tá longe disso. Vinha dando certo esse esquema com 3 zagueiros. Era normal ele manter esse esquema para essa partida, porém não deu certo, né? Ele que vinha ganhando muito meio de campo com esse esquema, que ele botava os alas ali no meio de campo e ele pressionava nos corredores, né? E aí o meio de campo muito forte do Remo conseguia roubar a bola muito rápido. Dessa vez não funcionou, não sei se foi por posicionamento dos próprios jogadores ou do Daniel, mas os alas começaram a partida muito atrás, fazendo aquela linha de 5, né? Então o Volta Redonda estava macetando ali o meio campo, estava pressionando, o Volta Redonda estava melhor na partida, abriu o placar. Parecia que ia dar chabu, mas o Remo reagiu rápido, fez o gol e aí depois teve oportunidade de virar até o jogo. Não foi a melhor partida, talvez tenha sido a pior partida do Remo na Série B, mas temos também que dar moral aí pro Volta Redonda, que jogou muita bola. Gente, é normal você ter resultados ruins em Série B, mas não pode virar padrão, tá? O Remo tá começando a ter muito empate e pouca vitória. Não é pouca vitória, né? 4 vitórias, mas tem que se ligar nisso aí, tem que vencer mais do que perde. O Remo, que nessa próxima rodada tem um confronto direto contra o CRB, é fora de casa. O Remo ainda não venceu fora de casa, precisa dar uma resposta rápida na tabela. Segue como um dos favoritos ao acesso, tá aí com 60% no Prisma. Queria agradecer a todas as torcidas que me marcaram no Instagram oficial Torcedorismo, é esse que tá aqui embaixo. O link está na descrição também para você que quer seguir, dá essa força lá, mutirão para seguir também o Instagram do Torcedorismo. Estamos crescendo lá, né? O
O Instagram é novo, então preciso da sua ajuda lá, dando força. Muito obrigado quem marcou o torcedorismo nos stories. Eu repostei toda a torcida que foi ao estádio. Eu repostei, beleza? Vila Nova e Cuiabá, né? Mais uma derrota do Vila Nova fora de casa. Não, gente, é mais do mesmo. Fica até maçante, né? Eu ficar falando aqui. O Vila Nova fora de casa não consegue manter o padrão. É impressionante, eu não sei o que se passa. Tem que botar um psicólogo lá. Não sei se até se tem um psicólogo no Vila Nova, mas tá precisando, meu irmão. Tá precisando ali porque o time não consegue jogar fora de casa. E dentro de casa é avassalador. Como é que pode fora de casa cair tanto? Você, torcedor colorado, me responde aqui nos comentários como é que pode isso. Não sei explicar. Perdeu mais um confronto direto, mas segue absurdamente ali no G4 com 16 pontos, né? Agora ficou um pouco para trás ali. Caiu 2 posições, saiu da vice-liderança, caiu para a 4ª posição, mas segue tranquilo ali no G4, né? O Volta Redonda nesse jogo contra o Remo, meu irmão, jogou muita bola, tá? Parece que o Volta Redonda estreou na Série B, porque foi a melhor partida do Volta Redonda. Começou muito bem, o time tecnicamente bem postado dentro de campo, competindo muito bem. Outro Volta Redonda. Parece que o time tá entendendo o que é a Série B. O time chegou, esse empate tirou o Volta Redonda da zona do rebaixamento, tá? Primeira vez que o Voltaço está fora da zona do rebaixamento, ali na 16ª posição e 40% aqui. No nosso Prisma, a tabela final desse Prisma da Série B na 9ª rodada é essa daí que está na tela para você. Você já está vendo aí que temos um único campeão, é o Goiás, com 87% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O principal e favorito time ao acesso da Série B, o Goiás, tá jogando muita bola. Meu irmão, quer dizer que o Goiás vai atropelar todo mundo? Não, isso aqui é a Série B, você já conhece, eu já conheço. O Goiás vai oscilar, vai perder pontos, vai perder jogos bizarros, vai ficar 2, 3 jogos sem vencer, mas é o time que eu mais confio para reagir nos momentos ruins e conquistar o acesso, tá? Comenta aqui embaixo se você acha que é ou não. O destaque positivo tem que ser o Volta Redonda. Não, mudou d'água pro vinho do Neida, do nada. O Volta Redonda, do nada, começou a jogar futebol de elite, né? De elite da Série B, calma aí. Série A não, de elite de Série B. Começou a jogar muito, foi pra cima do Remo no Mangueirão, jogou muita bola. É o destaque positivo, saiu da zona do rebaixamento. O negativo é o Paysandu, rapaziada. Chegou a lanterna, chegou ao fundo do poço da Série B. Se algo não for feito urgentemente, o Paysandu vai amargar mais um rebaixamento. E isso não pode acontecer nesse momento de crescimento do clube, né? O presidente deu uma coletiva falando que tá tudo errado, mas isso me soou como desculpa, né? Então, vamos trabalhar, vamos falar menos, trabalhar mais, que dá pra tirar o Paysandu dessa aí. A pergunta final do Prisma, meu irmão, me responde aqui nos comentários que eu vou estar conversando com você. É o seguinte, você acha que realmente o Goiás é o maior favorito da Série B? Você concorda comigo? Ou pra você é outro time? Comenta aqui embaixo qual time é o favorito, principal favorito da Série B, né? O acesso da Série B. Se inscreva no canal. Hoje, e como todas as noites, teremos live, então se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação da live. 10 horas da noite tem live, te espero lá. Confere se deixou a curtida e o hype no vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!